Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 28 de março de 2016, segunda-feira pós-Páscoa. Então, espero que todos tenham tido uma Páscoa bem gorda. Vamos às movimentações do mercado. Hoje um dia gordinho na Bovespa. A gente teve um bom dia de alta, uma alta de 2,38%, que nos sugere que realmente o processo corretivo, após rompimento aqui do dia 17, acabou. Já era a nossa expectativa no final do pregão de quinta-feira, que foi o último pregão que nós tivemos. Sexta-feira foi feriado, sexta-feira santa. E o que nós vimos foi que nesse pregão de quinta-feira, o mercado prosseguiu no movimento corretivo após essa barra mais forte queda, que era o que a gente imaginava, e se recuperou, fechando um dois de túmulo que respeitava o topo anterior, já cumpria as retrações mínimas aqui de FIBO, uma correção no tempo, e tinha toda a característica de um processo de pullback. Um movimento corretivo após o rompimento que é leve, que não ganha volume. Então, a gente imaginava alta para o pregão de hoje, sinalizando então oportunidade na ponta compradora a ser confirmada pela superação da máxima de quinta, coisa que nós tivemos hoje. Então, índice Bovespa superou a máxima de quinta-feira, gera com isso uma oportunidade de compra, e daqui para frente a gente espera que o mercado siga em alta. Ok? Eu mantenho a projeção da duplicação deste canal, porque parece que está funcionando bem. Então a gente tem espaço dentro destas linhas aqui. A única coisa que hoje não ficou muito altista foi o volume. A gente teve um volume não mais baixo do que dos últimos pregões, mas não foi mais alto, foi igual, basicamente. E seria um sinal que reforçaria, a expectativa altista se no pregão de hoje, que foi um dia de alta, a gente tivesse o volume mais significativo. No gráfico do futuro, a gente vê o volume um pouquinho mais alto, mas também nada lá muito forte. Mas esse é um sinal menos importante, acho que de todos os sinais que a gente poderia avaliar. O mercado retomou movimento de alta, a gente tem que continuar sendo bastante agressivo na ponta compradora. Qual que é o próximo alvo para o índice Bovespa? Uma vez que ele está nos mostrando que essa região aqui foi rompida, o nosso próximo alvo é a faixa dos 58 mil pontos. Ficou mais distante para o mercado desenvolver um movimento agudo, que era algo mais razoável de se pensar no pregão do dia 23 em diante. Mas como o mercado marcou esse fundo em cima desse topo anterior, sinaliza grande dificuldade de ser um cenário de improbabilidade, do mercado vir testar o fundo que foi marcado aqui entre o dia 15 e o dia 16. Ainda pode acontecer, mas está bem mais distante agora em termos de probabilidade. Dentro dos trades que foram mencionados como possíveis no farol, a gente dizia, boa possibilidade de compra para o índice Bovespa na superação da máxima. Mas daí a gente opera o mini índice ou índice cheio. Essa operação se daria pela superação da máxima. Ficou um pouco difícil buscar esse trade porque o mercado abriu em gap, pulou essa entrada e manteve um gap aberto. Bom, a gente pode buscar um novo sinal de entrada, e está de novo ali nas operações possíveis na lista do farol, uma entrada na ponta compradora no gráfico do mini índice ou no índice cheio, através da superação da máxima de hoje no pregão de terça-feira amanhã, considerando isso aqui um padrão de gap de fuga. Não é o sinal mais consistente do mundo, gostaria que ele tivesse volume, se tivesse mais volume a nota seria melhor, mas vale a pena a operação. No intraday, vai ser um pouco longo o farol de hoje, já estou avisando. Bom, vocês lembram que no fechamento de quinta-feira a gente viu um pregão que insistiu no movimento de alta dentro desse canal de alta, mas que não havia conseguido romper ainda a barreira deste suporte aqui que foi rompido para baixo. Então, essa zona, nas proximidades aqui dos 50.150 pontos, ainda era uma barreira a ser vencida. Eu coloquei dois cenários.
o mercado abrindo em gap de baixo e rompendo a linha d'água para cima seria um sinal que confirmaria o rompimento dessa zona, né? Ou seja, para a gente ficar tranquilo em operar, ter um setup que justificasse essa operação na ponta compradora. Talvez numa abertura em gap de alta, que foi o que a gente teve, a formação de um primeiro movimento. E sem nenhum desses, né, que o mercado conseguisse passar para cima dessa região e desenvolver um zigue-zague ascendente para firmar realmente os preços acima dos 50.150. O que nós tivemos? Nós tivemos uma abertura em gap de alta, formação meio que de uma barra elefante, muito distante da média móvel de 20 períodos, a gente não operaria aqui. Daí o mercado desenvolveu esse movimento corretivo, tu pode chamar isso de gift talvez. Mas o ponto mais forte é que a gente teve a oportunidade de uma compra de teste de suporte de gap. Tá? A gente acompanha isso no LS Live. O volume aqui não foi dos melhores. Tá? Eu até imaginei, a partir desse candle branco, que o mercado ia dar uma alfinetadinha para testar a média móvel de 21 períodos e só então marcar um fundo. Só que a gente tinha um cenário onde a gente tinha que arriscar a operação. Né? Se a gente fosse estopado, paciência, faz parte das regras aí do jogo, né? É o risco que a gente corre, talvez a gente pudesse até reentrar de novo. No final das contas, mesmo sem o volume aqui, o mercado conseguiu marcar um fundo e fez um movimento muito positivo, né, de uns 900 pontos, e usando a média móvel de 9, a gente teria encerrado aí com 590 pontos mais ou menos. Tá? E a gente teve o zigue-zague ascendente. Então o mercado realmente se firmou acima dessa região e agora o ponto de suporte mais significativo no intraday é essa faixa dos 50.400 pontos. A resistência ainda não foi alcançada. Lembra a resistência desse triângulo altista? Ela ainda deve ser testada ali por volta dos 51.800. Eu acredito que o mercado vai romper amanhã. Acredito. Então eu vejo o mercado com um viés fortemente altista. Vamos jogar agora a linha d'água para cá. Eu já posso apagar isso aqui. Ok? Então esse é o cenário do nosso mercado. No mercado americano, a gente teve um movimentozinho de alta. Lembra que a gente teve dentro desse fluxo altista, essa tendência de alta, a gente teve uma correçãozinha aí de 4 pregões, vindo testar a média móvel de 9. A gente já teve um sinal, um candle altista no último pregão e agora o mercado sinaliza retomado no movimento de alta. Ok? Então não há nenhum sinal baixista consistente no mercado americano, pelo contrário. Sinalização de manutenção no movimento de alta. O S&P 500 futuro ficou um pouquinho mais fraco, mas também sinaliza manutenção no movimento de alta. E mesmo que venha a corrigir um pouco mais, a gente tem na média móvel de 200, na média móvel de 21 períodos aqui, um ponto de suporte bem forte, em torno dos 2008, 2009. Dólar. Bom, o dólar vem sendo dominado pela força vendedora. Ele tentou um repique, que não conseguiu sustentar. Já no último pregão mostrou um candle baixista, né, depois de ter falhado em conseguir passar para cima da média móvel de 200. Não era um sinal de venda forte, mas com certeza era um sinal de que o mercado do dólar estava muito fraco para conseguir sustentar um movimento de alta. E mesmo que viesse a fazer um movimento de alta, logo teria obstáculos importantes na média, nesses topos aqui, enfim. Hoje a gente teve uma queda no dólar, e provavelmente a gente vai ver a continuidade dessa queda, talvez vindo romper a faixa dos 3.588, e o rompimento desse patamar agora já seria operável. A média de 21 períodos já se aproximou, já é uma estrutura com 2 testes. Então até acredito que seja isso que vai acontecer. A gente pode entender no candle de hoje um gap de fuga também. Tá? Assim como no índice a gente tem um gap de fuga altista, aqui a gente teria um gap de fuga baixista. O que eu chamo de gap de fuga, fugindo um pouco do entendimento clássico de análise técnica, é simplesmente um candle de convicção, um candle de força, né, alinhado com o gap e que venha a ser confirmado, no caso aqui a perda da mínima. Tá? Isso pode ser considerado uma oportunidade de venda, mas o sinal mais consistente realmente viria do rompimento desta região aqui. No intraday, essa foi a movimentação do dólar. Lembram que a gente discutiu o fato do dólar conseguir firmar um movimento de alta acima dessa zona aqui para a gente acreditar realmente num repique. Tá? E ele não conseguiu, coisa que hoje o índice conseguiu. Tá? Então foi frustrada essa tentativa, o dólar voltou para dentro e agora acredito na manutenção do movimento de queda para buscar a faixa aqui dos 3.582. A gente tinha um suporte intermediário em gap do dia 23, que para mim seria o alvo para o pregão de hoje, só que o dólar não chegou lá em tempo, tá? 3.619 a 3.612 aqui.
Tá? O viés é baixista, acredito na manutenção do movimento de queda. E teremos um sinal baixista bem importante caso o dólar consiga sustentar um movimento abaixo dessa zona de suporte. Mais ou menos como aqui, né? Conseguimos um zigue-zague descendente daí no caso. Então, viés baixista para o dólar. E para o juro também. Né? O juro chegou na média móvel de 9 de novo e já frustra, né? Já volta a cair. O volume está baixo, mas acredito na manutenção desse movimento de queda. E o próximo patamar de alvo é a zona por volta dos 2.700 aqui no contrato F18. Maravilha. Partindo para as ações. A Vale deu uma sinalização positiva no último pregão, com um engolfo de alta que eu considerei interessante para ser operado. A operação na superação na máxima aconteceu no pregão de hoje. Não fechou num candle muito bonito, mas acredito na manutenção do movimento de alta para buscar a máxima de março. Tá? Tanto a Vale 5 quanto a Vale 3, os dois fluem bem. Tá? Só um comentário, né? Esses papéis, a Vale 3 e a Vale 5, tentaram, até de certa maneira ofereceram setup e fechamento de gap, mas tentaram o rompimento da linha d'água e não conseguiram o acionamento setup. Se o papel tivesse realmente bem disposto a cair, acredito que esse rompimento teria tido sucesso. Petrobras. Petrobras é com certeza um dos destaques do dia. Olha o que nós temos aqui na PTR4. A PTR4 conseguiu fechar acima da máxima de março, em 8,20 mais ou menos, entre 8,20 e 8,30. Fecha próximo da máxima. Tem um gap oculto aqui, que fortalece esse rompimento, e o volume não é grande, mas ele se destaca em relação a esses volumes mais recentes. Tá? Poderia ter tido mais volume. Se tivesse mais volume e se a PTR3 estivesse rompendo com mais clareza, eu ficaria bem mais confiante no sinal. Mas, dentro da mesma lógica que eu usei para o trade do intraday aqui no INJ16, tá? Eu uso para a Petrobras. Esse é o tipo de cenário que, por mais que a gente não tenha tido todos os sinais exatamente como eu queria, que no caso o que falta para mim é volume e a PTR3 também fechar bem, tem que fazer a operação e aceitar stop se acontecer. Tá? No caso, a operação mais prudente, considerando que tem este gap, oculto, mas gap, tá? E esse detalhezinho que falta para considerar o rompimento realmente muito forte, a gente pode condicionar o trade à superação da máxima de hoje. Tá? Então, na minha visão, se PTR4 superar a máxima de hoje, na terça-feira, eu vou ver nisso um sinal de compra bem forte. Prefiro a PTR4 do que a PTR3. Mas se uma for, ambas vão andar. Nas listagens ali eu dei preferência para a PTR4. Ok? Essa foi a movimentação intradiária. Né? A gente teve esse rompimentozinho no final do dia, o qual a gente também considerou que valia a pena a operação. Só a gente não teve tempo suficiente de pregão para aproveitar o trade. Então, PTR4 bem altista. Ambev chega no topo anterior. Né, transforma então essa operação aqui que quase foi para o stop numa operação vencedora. Não tem muito volume hoje, talvez dê uma seguradinha aqui no topo anterior, mas o importante é entender que a Ambev está direcionada para alta, provavelmente vai seguir nesse movimento altista em busca do topo de outubro. No intraday o papel fica interessante, a gente tem aquele cenário de opening power breakout, a superação da máxima de hoje no pregão de terça-feira, pode ser vista como oportunidade de compra no intraday, trabalhando o stop abaixo desta consolidação. Okay. Siderurgia. Gerdau teve um novo dia de alta, mostrando que não está a fim de cair, reforça mais uma vez a possibilidade de prosseguir em busca do topo de setembro. Okay. Ofereceu uma oportunidade de teste de linha d'água no intraday de hoje. Goal me parece mais interessante, ela está próxima aqui do rompimento, e se romper ela tem espaço para fluir mais do que a Gerdau. Ela já se enquadra num cenário de gap de fuga, mas dificultado pelo fato de estar em cima de uma zona de resistência. Então é o tipo
de cenário onde eu olharia muito o intraday e tentaria achar uma brecha no intradiário para buscar uma operação e, se ela fluir, segurar. Porque se a gente conseguir ver igual rompendo de fato essa região aqui, deve buscar os R$3 ou pelo menos as proximidades da média móvel de 200. Claro, né? A gente sempre pode esperar um candle que de fato rompa. Então eu estou nessa expectativa. A CSNA vai andando de lado, segue com viés altíssimo, mas não há nada a fazer aí. Também ofereceu uma oportunidade de teste de linha d'água, mas ela acabou devolvendo no final enquanto a Gerdau se manteve. Então a Gerdau se mostra mais forte. A Usim 5 chegou a superar a máxima do último pregão. Existe aqui a possibilidade dela dar mais uma puxada em busca desta região aqui. Mas já é um papel bem mais arriscado de operar. E o volume de hoje foi baixo, então isso não é um sinal lá muito positivo. Mas o viés continua sendo completamente altista. Setor bancário, os papéis abriram em gap, conseguiram manter o gap aberto, mas no geral, principalmente em Bradesco e Itaú, não acho que se enquadram muito bem num cenário de gap de fuga. Tá? Eu esperaria realmente em Bradesco o rompimento aqui dos 28 e pouquinho, para entender nisso um novo sinal de compra. Itaú anda mais fraca, tá? Mas também seria necessário o rompimento dessa congestão para a gente justificar uma nova entrada. Tá? Itaúsa está mais forte. Aqui um setup, trabalhar um trade curto para buscar o topo anterior já é bem mais interessante do que Itaú. Tá? Mostra um gráfico interessante para isso. Mas dentre esses principais papéis, se fosse arriscar em algum, eu ficaria por Banco do Brasil, trabalhando com um gap de fuga, superação da máxima gerando entrada com stop rente a mínima aqui. Tá? Eu vejo, é um cenário onde o stop é relativamente curto frente ao potencial. Se o mercado engatar uma alta, Banco do Brasil não vai parar nesse topinho intermediário aqui por volta dos 21 e 20, 21 e 40. Ele provavelmente vai buscar a máxima de março, e isso nos dá um movimento aí de mais de 10%, pelo menos uns 13%. Então esse é um papel que parece interessante, inclusive para olhar também no intraday. Partindo para outros papéis, a lista é longa. A gente falou de Banco do Brasil, então a gente pode falar de BBSC3. A gente falou desse papel no último farol, que provavelmente teria um dia mais forte hoje, e de fato nós tivemos para cima, que era o esperado. Só que ele pulou a entrada, né? Mas a gente pode entender isso aqui como um cenário de gap de fuga, também com amplo espaço para cima. Né? A gente tem aí uma relação de 2:1, mais ou menos. Então é um papel que eu vejo como bem interessante, tá? Para uma operação de compra com estoque um pouco abaixo do gap. Brasil Foods, ainda vejo um papel meio problemático. A gente teve essa barra de ignição que foi acionada. O candle do último pregão não sinalizava alta, a gente teve uma alta hoje, por conta do mercado como um todo. O candle ainda é frágil, mas afasta aquele cenário mais baixista que a gente poderia ter operado pela perda dessa mínima, considerando uma barra ignorada. Agora não é mais a mesma coisa. Se o mercado cair e perder essa mínima aqui, não é o mesmo trade de perder a mínima imediatamente no pregão de hoje. Tá? Mas é um papel perigoso de operar na ponta compradora, ainda muito suscetível a vir buscar a faixa dos 50. Tá? Então cuidado com o Brasil Foods. Já a Braskem continua direcionada para baixo, pode até repicar, mas não seria o papel que eu operaria na ponta compradora. A gente acompanhou ao longo do pregão de hoje para operar o rompimento da linha d'água, não rompeu. Seria até possível operar o rompimento do primeiro movimento, mas não houve. Olha como as bandas são estreitas. Se o papel passar para baixo da faixa aqui dos 23 e 10 mais ou menos, provavelmente vai dar mais uma pancada para baixo para alcançar esse fundo de fevereiro, talvez ir até além disso. O papel continua bem direcionado para baixo. A gente falou de Comgás no último farol e a gente está vendo que Comgás estava sinalizando o rompimento dessa consolidação. Já tinha um bom volume, mas que valia a pena esperar pelo rompimento de fato, porque a gente estava em cima de uma zona de resistência mais longa aqui pelo gráfico ajustado. O papel rompeu hoje, rompe com bom volume. Não vejo argumento nenhum para não entrar nessa operação, a não ser liquidez. Mas para quem gosta do papel e ajustar o tamanho da posição, a liquidez do papel, me parece uma boa compra. Mesmo tirando o ajuste, o papel tem esse gap aqui artificial do dividendo que foi pago em fevereiro para fechar. Tem a média móvel de 200 aqui também atrai os preços. Então o cenário é bem altista para Comgás. Ciel é um papel que eu gosto para longo prazo. Se eu fosse montar uma carteira de longo prazo, eu teria Ciel na carteira.
E me parece que o papel está gerando uma entrada agora. Faz tempo que a gente quer montar uma posição inicial desde o rompimento desse pivô, né? E o papel dificultou a entrada, principalmente na superação dessa máxima aqui que pulou. Depois aqui o cenário de gap de fuga não foi acionado, porque não foi acionado nesses dois candles, então isso aqui não aciona esse entendimento de gap de fuga. Mas agora o que a gente tem é um candle que toca a média móvel de 20 períodos, né? O mercado caía, bateu na média móvel de 20 períodos e mostra a reação. Então a gente tem um cenário de contração que tende a se resolver para cima. Então, se a gente está buscando uma brecha para entrada, eu acho que a Ciel está oferecendo pela superação da máxima de hoje. Não é o melhor trade do mundo, mas se você está buscando uma brecha para entrar, acho que essa é a brecha. E a gente acompanha o day trade na Ciel hoje, o rompimento do primeiro movimento. Né? Deu um susto aqui a princípio, mas a operação conseguiu fluir bem. É o tipo de cenário para deixar fluir. CEMIG está forçando essa faixa de resistência dos 8,30, não me convence ainda do rompimento no gráfico que eu gosto de olhar, que é o sem ajuste. Mas o gráfico ajustado já começa a passar para cima da zona. Então é um papel que eu vejo o potencial de talvez ir embora, apesar de não estar gritando uma compra hoje. A gente conseguiu buscar um day trade que buscou o alvo aqui no limite. Ecor 3. Ecor 3, a gente vê ela com bons olhos, finalização do processo de pullback, acionou, superou a máxima do último pregão, deu para pegar, e a expectativa agora é de manutenção do movimento de alta, com alvo provável na faixa dos 7,6. Fleury. Nós mencionamos Fleury recentemente aqui, né? Como rompimento de um maço de bandeira, mas como estava em uma zona de resistência mais longa, o ideal seria buscar o trade pela superação da máxima. Esse dia aqui não acionou, não é o dia de hoje que aciona. Tá? Teve uma barra preta, isso anula dentro da minha forma de ver o mercado. Então não teve entrada aqui, hoje ficou um candle feio, talvez o papel até recue se houver a perda mínima de hoje. Mas eu não faria a venda aí, acho arriscado. Então por que eu estou falando desse papel? Só para dar uma atualização. Tem essa questão que eu queria frisar, que não foi uma entrada à superação da máxima de hoje. Dá mais detalhes da forma como eu entendo o mercado para fazer as operações de fato, podem ser buscadas nos treinamentos à disposição no nosso site. Tá? Gafisa. Gafisa me chama a atenção. Ela está querendo fazer um pivôzinho de alta, claro, ela não rompeu ainda. Mas o candle hoje é interessante, com bom volume. Eu gosto da posição do preço em relação à média móvel de 20 períodos. Tem um gap oculto aqui. A superação da máxima para mim provavelmente detona um movimento de alta com alvo entre 2,91 e 2,99. Eu vejo com muitos bons olhos o cenário de Gafisa. Tá? Se houver a superação da máxima de hoje, segunda-feira. Kepler. Só para dar uma atualização no papel, né? O papel nós vimos como um sinal de compra bem bom aqui, o rompimento do dia 17, mas provavelmente dentro do meu modelo eu fui estopado por essa sombra. A gente poderia buscar a reentrada, quem buscou a reentrada se deu bem, o papel está indo embora. E hoje conseguiu romper o último topo, provavelmente agora acelera em busca da média móvel de 200. Só que buscar uma nova entrada agora fica difícil. Lembrando também o papel de liquidez mais limitada. Lame 4. Outro papel mais ou menos como o Ciel, né, que eu vinha buscando um argumento para entrada, por conta daquele rompimento primário. Lembrem, o papel rompeu uma zona extremamente importante de resistência. Essa entrada aqui não ficou tão clara, eu mencionei que a gente poderia trabalhar isso aqui como um gap de fuga, até houve o acionamento, o papel fez uma correçãozinha, não gerou stop, e agora, no pregão de hoje, gera uma nova entrada que eu aceito. A gente tem um candle dentro de um forte viés altista, um candle que tem uma amplitude relativamente pequena, mantendo o gap. Se houver a superação da máxima, é bem provável que a gente tenha um candle mais amplo vindo buscar o topo anterior, e dado o cenário maior, eu espero que esse topo anterior, que é a cabeça de um pullback, seja rompido com facilidade. E dê espaço a um amplo movimento de alta, uma visão mais de longo prazo. O rompimento foi bem importante, eu friso isso. Fibria deu uma paulada para baixo, né? Não surpreende, mostrou fraqueza nesse repique, né? Não tinha batido também nenhum suporte mais relevante, e o candle de hoje, que é mais forte, né? É na direção do viés, é na direção da tendência, e tem volume maior, deve levar os preços ao movimento de queda para buscar essa zona aqui, que é onde eu vejo o suporte mais forte, próximo a 29. No intraday,
a gente teve aqui um sinal bem importante de rompimento de primeiro movimento. Ok? Levou um bonito movimento e o mercado no intraday buscou o alvo, que é esse ponto aqui. Mas não ofereceu oportunidade de repique para o pregão de amanhã, não vai ser muito válido, o mercado não vai estar mais esticado, é um outro pregão. Tá? Se romper esse patamar, tende a continuar o movimento de queda e acredito que isso vai acontecer. Outros papéis ligados a papel celulose, né? SUSB5 não fez o mesmo cenário de queda aproveitável no intraday, não deu uma brecha para entrada, mas o papel pode ser até trabalhado para uma venda por correção, né? A gente está dentro de um zigue-zague descendente, o papel subiu, caiu, tentou subir de novo, alcançou as médias, não conseguiu romper esse ponto e agora provavelmente tende a um movimento direcional para buscar esse fundo aqui. Então a perda mínima até seria um argumento para uma venda, mas é o tipo de cenário que eu ficaria atento mais no intraday. Se achar uma brecha no intraday, perfeito. Klabin era o papel que estava mais forte, né? Ele não está conseguindo cair de forma significativa, não caiu tanto quanto os outros papéis nesse movimento aqui. Né? Olha todas as médias que dão de suporte, a gente tem sombras inferiores, não é papel para pensar em vendas, é papel para não pensar em nada. Se houver o rompimento dessa faixa de 22, daí sim a gente pode pensar em operação para Klabin na ponta compradora com alvo no topo de novembro e dezembro. E a Embraer também não faz muita coisa, né? A gente está vendo esses papéis mais ligados ao dólar. O que a gente mencionou é que Embraer, dado esse movimento, mostrava que realmente não ia conseguir repicar, ia provavelmente congestionar com viés baixista para chegar nessa zona aqui embaixo, que ainda está devendo. Outro setor que caiu hoje foi o setor educacional, né? SC3 frustrou uma tentativa de repique de um fundo duplo e está com toda a cara de vir buscar a mínima de janeiro. Tá? Então a CR3 caiu. Desculpa, CR3 não, a STC3, não CR3. A Croton também fez um movimento corretivo e eu acho até interessante esse movimento corretivo porque deixa mais clara a resistência de uma congestão. Enquanto o papel não rompeu o suporte em 10,50, o viés é altista e pode gerar uma compra no futuro no rompimento de 12. Entre esses papéis eu prefiro a CR3, que também está tentando, né, marcar outro topo aqui. E se de fato ficar marcado um segundo topo, o rompimento no futuro seria bem interessante. Aos moldes, por exemplo, de igual. Tá? Magazine Luiza veio subindo, a gente teve esse mastro de bandeira, foi subindo, aqui era perigoso ficar comprado, tinha como alvo o topo de julho, alcançou nesses últimos pregões e hoje a gente tem um engolfo de baixa com volume alto. Tá? Então tem boas chances do papel ter marcado um topo e iniciar um movimento corretivo, depende da perda dessa mínima aqui. Se isso acontecer, provavelmente a gente vai ter esse movimento corretivo. Mas a gente não tem aquele cenário ótimo de grande afastamento para a média móvel de 21 períodos. Tá? Não tem esse cenário ótimo. Mills 3 não chegou a tocar na média móvel de 21 períodos esse movimento corretivo, já reagiu ao topo de fevereiro como suporte de forma mais intensa no pregão de hoje e já poderia ser trabalhado aqui como um trade de correção. Esse candle aqui era fraco, esse já é mais interessante, sombra superior grande, cor pequeno. Aqui a sombra inferior é mais significativa, é um sinal altista e o fechamento é próximo da máxima. Então a superação da máxima poderia ser um argumento em busca aqui do topo anterior e talvez prosseguir na tendência de alta, mas não chega a ser o sinal mais forte. Tá? MYPK3, a gente vem falando desse papel que estava interessante. Também vem buscando aí argumentos de entrada. Se vocês lembram, a gente mencionou nesse pregão aqui que provavelmente a gente ia ter uma paulada forte no dia seguinte para baixo, a gente teve. Foi o rompimento de uma zona primária. No entanto, ficou difícil operar o rompimento, a gente esperava a correção. A gente teve um sinal de venda nesse pregão aqui. Eu não lembro se foi dado o call com uma nota boa, provavelmente sim. E essa operação sofreu stop. No momento que sofreu stop, a gente teve um pivô de alta, frustrando um rompimento primário. Então, sendo um rompimento falso, a gente esperava realmente num prazo maior um movimento de alta. Importante, e está acontecendo. Tá? Ficou um pouco complicado buscar uma entrada aqui. A gente estava bem atento a esse movimento corretivo, só que o papel já saiu correndo muito forte aqui no dia 17. Eu acho que teve até... Deixa eu ver. Vocês podem perceber que é tudo meio no improviso aqui na gravação. Foi no dia... Eu acho que a gente teve qual? No dia 17.
Ah, meu Deus. Justamente no dia 17 deu problema aqui nos calls. Bom, mas depois a gente confere lá. Acho que a gente teve uma entrada aqui pro gap de fuga. Fluiu bem. E hoje chegou a subir mais de 14%. Fechou com uma alta de 9,23%. Bom volume. Isso não gera em si uma entrada. Tá? Apenas confirma a visão que a gente estava tendo. Acredito na manutenção da alta em MYPK3. Com alvo por volta aqui dos 17,50. Mas no intraday a gente conseguiu pegar um belo trade. Tá? Que foi esse rompimento de primeiro movimento. Daqui até aqui a gente teve uma alta de 8,3%, até aqui 6%, e até o sinal de reversão foi significativo, porque ele é um candle amplo, depois o mercado dá uma boa esticada e vem com um volume significativo. Então, papel que está com uma cara bem boa. PECAR 4, a gente mencionou compra, né, a partir aqui do dia 18. O papel vai fazendo um zigue-zague lento, mas que deve conseguir levar o papel à faixa dos 55. Esse candle de hoje, que não é bonito em si, ele dá um sinal autista. Tá? Todo mundo que vendeu aqui já se vê arrependido com o candle de hoje. A superação da máxima do candle de hoje provavelmente detona um movimento de alta em busca dos 55, 55 e 30, que é o objetivo de curto prazo para esse movimento agora. PRML, lembra que a gente estava falando que PRML provavelmente ia romper um máximo de bandeira para baixo? Rompeu hoje, só que o custo do stop já fica muito significativo frente a esse suporte que existe no 5,70. Claro que o papel pode ir além disso, e o máximo de bandeira projeta além disso, mas não considera uma configuração boa em termos de risco-retorno. No intraday a gente acompanhou o rompimento. O mercado rompeu, fez pullback e a partir daqui sinalizou venda. A gente teve uma queda aí de uns 6% e esse movimento tende a continuar. Rumo 3. Eu considero esse papel bem bonito. Ele tentou romper, vamos dizer assim, essa ilhazinha para baixo, só que para baixo é contra a LTA, é contra a média, tanto a de 9 quanto a de 21, que foi tocada hoje. O papel se recuperou e colocou um bom volume. Então, vejo aqui uma oportunidade de compra por correção pela superação da máxima. Aí tem um bom potencial. Se a gente for considerar esse canal de alta, a gente pode ter um movimento bem significativo. Então, agora está um ponto bem interessante para rumo 3. Sabesp abriu em gap de alta, mas não dá para considerar que rompeu realmente essa zona de resistência. É um cenário de gap de fuga? Se superar a máxima, dá para arriscar uma operação na ponta compradora, desde que o stop seja rente aqui, bem pequeno. Tá? Eu não entraria muito pesado. O papel que a gente vai acompanhar de perto no pregão de amanhã. E por fim, Velite, a gente mencionou no último farol, chegou a superar a máxima de quinta-feira, mas não sustentou o movimento. Tá? Não era um sinal forte de reversão, a gente mencionou isso. Tá? O fato do papel ter frustrado essa tentativa de alta, tá, abre espaço para o rompimento do fundo de janeiro. Esse aqui é o gráfico intradiário. A gente teve um bom rompimento de linha d'água, o papel chegou a fazer um movimento de quase 2%, e desde então vem andando de lado. Está com viés completamente baixista. É quase um opening power breakdown. Perda da mínima aqui provavelmente detona um bom movimento de queda. Por que um bom movimento de queda? Porque tem gente que entrou comprando aí, provavelmente se o mercado intensificar o movimento de queda no pregão de terça-feira, esse pessoal vai entrar vendendo. Até porque vai ter várias outras coisas interessantes subindo. A gente está vendo vários papéis dando sinalizações interessantes. O cara não vai querer ficar preso aí. Então tem chance de Velite dar uma pancada para baixo. O papel está se comportando de forma muito estranha. Teve oportunidades para um movimento de alta que o papel não aproveitou e por isso eu vejo boas chances dele intensificar esse movimento de queda. Acho que é isso, pessoal. Então a gente falou de vários papéis, nem sei quanto tempo a gente está falando, mas acho que bastante. Eu vou finalizando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.